Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar um café aqui com o Dr. André Silveira, um brinde à vida, Dr. André. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. Então, doutor André, vamos aqui tirar algumas dúvidas. O ortopedista e o traumatologista, tem diferença nessa especialidade? Tem sim, apesar, Ian, da formação ser a mesma, o traumatologista vai ser aquele médico que atua de preferência na emergência, atendendo aquele paciente que teve alguma lesão relacionada a algum acidente, tanto acidente no trânsito, acidente em esportes. E o ortopedista vai tratar as lesões que vão ao consultório, né? Aquelas lesões que a pessoa desenvolve durante a vida. Por certo? exemplo? Por exemplo, no meu caso, que sou especialista em cirurgia de pé e tornozelo, quem tem joanete, certo? O hallux valgus, que é aquela deformidade do dedão do pé, causa muitas dores, incômodo durante o uso de calçados. Quem tem o pé plano também, não tem aquela cava formada do pé, muitas vezes desenvolve deformidades que vão causar problemas durante a vida, né? Certo. Você adquire tanto por influência do meio, né? No caso do hallux valgus, por calçados fechados principalmente, como tem muito fator genético envolvido. Não necessariamente as lesões ortopédicas são causadas por algum trauma. Pronto, quando o senhor fala em lesões ortopédicas, o senhor falou aí em joanete. Geralmente a gente percebe esse problema, doutor André, em pessoas já mais idosas. A joanete se desenvolve em pessoas longevas ou em qualquer idade pode aparecer? Em qualquer idade pode aparecer. Sério? Você tem às vezes crianças que antes mesmo da adolescência já estão desenvolvendo o joanete, a deformidade. Só que isso é uma proporção bem menor, né? A grande maioria se dá em mulheres acima dos 50 anos de idade. Homem não tem joanete? Homem tem, mas é uma minoria também. Por que é uma minoria? Porque o joanete é um caso típico de influência tanto do meio como da genética, né? Elas meio que atuam ali de forma simultânea. Então, quando você tem um fator genético muito importante, você vai desenvolver independente do que você faça. Mas quando você não tem esse fator genético, o uso de calçados fechados, né, que é o fator extrínseco que a gente chama mais importante, vai causar essa deformidade. Como o homem não usa o sapatinho lá fechado, de bico fino, entendi. então acaba tendo menos que as mulheres. Isso é interessante, doutor André. Então, quando não tem essa questão da hereditariedade, o calçado pode contribuir para que se desenvolva este problema, a joanete. Exatamente. Já tem estudos que mostraram isso para a gente, porque pegaram populações que não usam esse tipo de calçados e populações que usam, né? Então, se verificou que quando você tem uma população que usa muito sapato apertado, de bico fino, a proporção de acometimento de pessoas com joanete acaba sendo maior. E quais são, digamos assim, os empecilhos de quem tem joanete? Quais os males que causa a pessoa que tem esse problema, essa deformidade? Posso chamar deformidade, Pode. né, doutor André? Pode, é uma deformidade, né? Na verdade, o joanete, quem não tem, né, que vê uma pessoa, acha só que a deformidade é apenas estética, né? Você tem aquele dedinho que vai entortando ali para o lado e vai ficando feio, né? E muita gente se incomoda com isso. Só que, além disso, o que acontece bastante, a pessoa não consegue usar calçado nenhum, né? Tem dificuldade para comprar calçado. Quando compra, o calçado fica apertando naquela região da deformidade. Dói bastante. Tanto que o principal motivo de procura no consultório é a dor. E além da dor ali na região da deformidade, quem tem o hallux valgus vai ter muita dor também, a maioria das vezes embaixo do pé. Porque a deformidade ela é bem complexa. Então ela vai causando uma alteração da distribuição de carga que bota muita pressão na região anterior do pé, causa muita dor na região plantar. Aí o que é que faz para reverter? Porque o senhor é cirurgião, né, doutor André? Exato. A cirurgia é a única alternativa para quem tem esse problema de joanete? Olha, eu não gosto de falar que é a única alternativa, apesar de ser o tratamento mais eficaz. Porque eu sempre falo para todo paciente meu que a gente sempre tem opções, né? Por mais que não sejam opções agradáveis, mas elas existem, né? O joanete você não vai conseguir corrigi-lo sem ser através de cirurgia.
Mas pessoas que não querem operar, chegam, doutor, não quero operar de jeito nenhum, certo? Não tenho muito medo ou tenho algum problema muito sério que não posso operar. Aí você vai ter que adaptar calçado, tá certo? Em alguns momentos utilizar algum suporte para o pé, para reduzir aquela dor embaixo, alguma palmilha, né? Agora, o que eu sempre friso, né? Você não vai corrigir a deformidade e aqueles afastadores que muitas vezes usam para trazer o dedinho para o lugar, aquilo não serve para praticamente nada, né? Dá uma falsa sensação de conforto, às vezes. Tá, mas hoje as cirurgias estão mais simples? Por que as pessoas têm tanto medo? Quando se fala assim, eu tenho algum problema no pé, vou operar, e a pessoa diz assim, não faça isso, vá para a fisioterapia, compre um calçado mais adequado. As cirurgias hoje, nessa área, doutor André, estão mais, digamos assim, fáceis, a recuperação mais rápida? O que evoluiu? A medicina, de forma geral, e a ortopedia principalmente, a ortopedia nos últimos 20 anos evoluiu de uma forma muito rápida, né? Então, sempre, o que eu acho mais desconfortável, né, o que eu vejo muita reclamação dos meus pacientes, é quando você fica mais tempo sem pisar. Então, algumas técnicas evoluíram para você conseguir dar carga precoce, né, fazer o paciente reabilitar mais rápido. Quando você opera o pé, a maioria das vezes você pensa, vou lá passar 3 meses com o pé para cima, vou ter que parar minha vida, parar o trabalho, não posso dirigir, não vou poder sair. Isso tem mudado bastante. Como a gente está falando agora de joanete, um caso bem interessante da gente chamar a atenção é na cirurgia de joanete, que hoje ela é feita de forma minimamente invasiva. Você faz apenas uns furinhos no pé, com anestesia local. Então, acabou a cirurgia, 2 horas depois o paciente está de alta e andando já. Ele pode pisar. Sério? Pisar e a sem joanete muletas. desaparece? O pé volta a ser normal, doutor André? Volta. Volta? Como eu falei, a cirurgia não é para ser estética, mas ela acaba sendo estética, né? O pé vai ficar um pé mais... né? Exato, vai ficar um pé mais bonito, vai ficar retinho, todo alinhado. Mas o mais importante é acabar com as dores do paciente, né? Porque causa muita dor, doutor André? Muita dor, certo? Muita dor. Então, antigamente o pessoal falava, as pessoas que operaram há 30, 40 anos atrás, falam muito que, você opera e volta, certo? Isso não acontece, porque antigamente a cirurgia que se fazia, você não fazia correção óssea. Por isso que voltava. Com essa evolução, o problema está resolvido. Está resolvido. O índice de recidiva é mínimo. Antigamente, eu não digo que era a maioria, mas era uma porcentagem muito alta. Né? Eu não vou saber te dizer exatamente agora, mas a gente vê muita recidiva. Com técnicas antigas, né? Hoje isso mudou. Certo. Então, a gente está falando aqui de um problema específico que é a joanete, mas eu imagino que existem outros problemas envolvendo os pés, que o senhor é especialista. A gente vai continuar falando no próximo bloco, tá bom, doutor André? Tudo bem. Viver Mais volta já. Vamos seguir aqui tomando nosso café na Blic. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Voltando aqui com Viver Mais, com o doutor André Silveira, ortopedista, traumatologista, especialista em tornozelo e pé, né, doutor André? No bloco anterior nós falamos da joanete, mas quais são os outros problemas, assim, que acometem o pé, o tornozelo, doutor André? Principalmente na maturidade, porque diz que toda dor vem com a maturidade, mas desmistifica isso, doutor André. Ainda bem que você falou de uma forma que eu gosto, maturidade. Eu não gosto quando chega paciente minha dizendo que está velha, tudo, que está com dor porque envelheceu. Eu até brinco e digo que para mim fica velho a partir dos 90 e idoso a partir dos 80. Olha aí que maravilha, então somos jovens. E a gente tem que envelhecer com saúde, né? Mas voltando aqui... Quais são os problemas assim mais acometidos no pé, além da joanete que a gente já falou? Uma das causas que me procuram bastante no consultório é paciente que tem dores por conta da perda do arco medial. O que é o arco medial? A cava do pé, como a gente fala, mas tem gente que já nasce sem cava, né? Já nasce. É possível botar cava no pé? Não, é possível, mas não é necessário. É outro caso que a gente trata apenas quando o paciente tem alguma queixa. Né? Eu sempre falo para tratar o problema do paciente, não tratar exame. Se a gente for
olhar uma radiografia, ver lá que não tem aquele arco medial bem formado, tentar tratar aquilo, a gente vai estar agindo de forma muito agressiva, né? Eu diria até errada. Mas algumas pessoas que às vezes nascem sem, podem passar a vida inteira sem dor nenhuma, sem problema. E outras vão ter dor durante a vida. Quando aparece dor e desconforto que interfere na vida do paciente, a gente tem que atuar nisso. Mas é possível, assim, a pessoa já nasce com aquele pé sem a cavinha, né? Vamos usar aqui uma linguagem comum, sem a cava, doutor André, e pode ter uma vida normal? Pode ter uma vida normal, muita gente tem, certo? Vai depender muito da adaptação da pessoa, das atividades que ela vai fazer durante a vida, né? Mas o que causa mais problemas são as pessoas que nascem com a cava do pé e vão perdendo ela durante a vida. Vai perdendo também. Isso. Por que que perde, doutor André? Por várias alterações estruturais, né? Às vezes isso pode ser até uma causa pós-traumática, né? Às vezes tem uma lesão, tudo que machuca aqueles ligamentos ali do pé e você vai perdendo aquela sustentação. Mas a principal causa é um tendão que a gente tem que passar naquela região, que ele vai perdendo a força, vai machucando e ele não consegue ajudar mais a manter aquele arco medial, aquela cava. Aí ele vai desabando, desabando e vai gerando uma série de problemas, que gera processo inflamatório, dor e até artrose das articulações. Meu Deus, e isso acontece em qualquer idade, essa desestruturação, digamos assim? Normalmente após os 40 anos de idade, né? A partir dos 40 isso pode acontecer. Ainda somos jovens, então ainda não estamos na maturidade nem na velhice, né? Então, depois dos 40, é hora de procurar um ortopedista? É sim, se você tiver algo, quem tem o pé plano, ou sente algum desconforto no pé, ou vai começar alguma atividade física e tem alguma dúvida, eu acho que é sempre interessante procurar, certo? Hoje a medicina tem se especializado cada vez mais, né? E você tem médicos de esporte que acabam treinando atletas, mas o ortopedista, culturalmente, sempre foi muito procurado nesse sentido, né? Para você fazer uma avaliação para prevenir lesões, que é importante. Eu sempre falo que mais importante do que tratar é prevenir. Qual o cuidado, melhor dizendo, que a gente tem que ter ao fazer uma atividade física com os nossos pés? Pronto, importante não só para os pés, mas para toda a atividade física, para o nosso corpo de forma geral. Você tem que ter uma avaliação de um profissional, certo? Pode ser um ortopedista, pode ser um médico do esporte, para fazer uma avaliação médica. Eu acho importantíssimo uma avaliação multidisciplinar. Uma avaliação fisioterápica, uma avaliação de um educador físico também é muito importante, certo? Para fazer uma análise biomecânica e tentar lhe orientar como começar aquele esporte. Certo. Cada tipo de atividade que você faz tem uma demanda diferente, né? Então, um treinamento muscular para uma pessoa que vai jogar tênis é diferente da que vai jogar futebol. É diferente do que vai fazer uma caminhada, certo? E até você pegar que joga futebol aos 20 anos de idade, vai ter uma demanda diferente do que quer jogar aos 60, né? Certo. Então, você tem que ter um preparo específico e orientação. Eu acho que para começar qualquer atividade, o básico é a escolha do calçado que você vai usar, né? Muitas vezes o paciente, hoje em dia, se já se tem alguma preocupação com o tipo de tênis que você vai usar, né? De acordo com o tipo de solo que você vai praticar. Eu acho que esse é o ponto inicial. A partir daí, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que analisar também. Certo, o senhor falou em calçados, doutor André. Muitos problemas nos pés podem, como a Joanete, no caso, são provocados pelo uso inadequado de calçados. Existe um padrão de calçado ideal para homens, mulheres, crianças, idosos? O padrão de calçado, Ian, que tem é o calçado confortável, tá Se certo? você se sente confortável, esse é o calçado? Na maioria das vezes, sim. Por que eu digo na maioria? Porque as mulheres vão se sentir confortáveis nos que elas acham bonitos, né? Sempre as mulheres, né, doutor André? O maior problema de pé está relacionado ao público feminino. Tá, e principalmente por conta de calçado inadequado. Do calçado, né? Mas assim, você não vai evitar que a mulher use o calçado que ela acha bonito, que ela quer. Mas você tem que tentar fazer aquilo de forma mais moderada, vamos dizer assim. Não estar sempre usando o calçado, né, que machuca. Você deixar o calçado bonito para aqueles momentos especiais e no dia a dia usar algo mais confortável. Tentar usar algo que deixe seu pé numa condição que não cause nenhuma lesão. Quando a gente usa um sapato retinho, a gente bota 60% do peso na parte posterior do pé e 40% na frente. Quando a gente usa um sapato, quando se usa um sapato muito elevado, um salto muito alto, você dobra essa proporção na frente. Você passa a jogar 80% do peso na frente e 20% atrás. Isso é prejudicial. Prejudicial, porque problemas. Exato. Nós somos feitos para ter essa proporção de andar descalço, né? Sempre digo que nós somos feitos para andar descalços, certo? Sem salto nenhum. Quando a gente altera isso, a gente se expõe a um risco, né? Mas, doutor André, eu já ouvi algum especialista na área do senhor dizer que a rasteirinha, a chamada rasteirinha, que muitas mulheres gostam,
também é prejudicial. Não tem que ter um saltinho, não? Isso daí, algumas pessoas falam É isso. polêmico? É polêmico, porque quando você bota um saltinho, você vai mudar essa proporção de 60-40 para 50-50. Então, alguns médicos acreditam que se você igualar essa proporção, isso vai ser benéfico, né? Vai ser mais saudável. Mas é controverso. Não é necessário isso, tá? Tá. E um outro problema que acomete muito a maioria das pessoas, né? Tanto homem como mulher, é fascite plantar. Né? O que é a face de plantar? É o esporão que o pessoal chama, o esporão de o calcânio. chamado esporão. Aquela dor que você tem de manhã. É no calcanhar, é? Na parte de baixo, né? Ah, do calcanhar. Isso, a gente tem o esporão de galo, que o pessoal do interior fala bastante, É. que é aquele esporão do tendão de Aquiles, que fica na parte posterior do pé, e esse esporão que fica embaixo, né? E por que tem esse esporão? O que é que acomete? Ele é causado por encurtamento, na verdade, muscular. Encurtamento toda a musculatura posterior da perna. É aquela dor, a pessoa quando acorda, muita gente vai se identificar com isso. Acorda, quando vai dar a primeira pisada, sente uma dor, uma pontada embaixo do pé. E eu até brinco com meus pacientes, falo bastante que isso o tratamento não é nem médico, o tratamento é fisioterápico ou do educador físico. Você tem que alongar. Isso aí é alongamentos seriados que vão tratar esse problema. E qualquer pessoa também pode ser acometida com esse esporão? Em qualquer pessoa, idade? Em qualquer idade. Isso. Eu já tive. Já teve, Eu já doutor tive. André? Aí era falar, olha só, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Alonguei bastante, melhorei. Então, o ideal é você acordar e alongar o pé? Como é que faz esse alongamento? Não é a perna toda? O ideal é você se manter ativo, fazendo atividades físicas, sendo uma pessoa saudável. Quando você tem o problema, você tem que fazer os alongamentos. Mas é com fisioterapeuta? Não. Em casa. Em casa, como é que faz esse alongamento? Já para esse povo não ter esse tal de esporão? Pronto. Então, você tem várias formas de orientar, tá certo? Como eu Ah. gosto de orientar meus pacientes. Você senta, como eu estou aqui na cadeira, certo? Certo. Normal, com a coluna bem apoiada. Pode ser na cama mesmo, você encosta na parede ou na parte de trás da cama, estica o joelho, coloca um lençol, uma toalha, o que tiver embaixo do pé, puxa. Alongamento de panturrilha. Puxa, segura e conta até 10 segundos. Independente se está cometendo um ou os dois pés, eu sempre peço para alternar. Certo. Faz 10 segundos em um, segura e solta, 10 segundos no outro. Aí volta. Faz 4 vezes de 10 segundos em cada pé e repete isso 4 vezes por dia. De manhã, meio-dia, de tarde e de noite. Aí ameniza ou se livra? Resolve. Isso resolve o problema. Do esporão, né? Do esporão. De galo, né? Que chama no O interior. esporão de calcânio, esporão de galo, o pessoal chama de vários nomes, né? E é muito incômodo, né? Demais. Eu tive a sensação que você tem que estar, eu falo que é como se tivesse uma faca enfiando embaixo do pé e rodando aqui. Meu Deus do céu. É uma pontada, é uma dor que incomoda bastante. E limita, né? Limita. Você acorda às vezes de ponta de pé segurando nas paredes. Sério? Porque não consegue botar o pé no chão. Aí, à medida que você anda, como você andando, você vai alongando normalmente, aí ele tende a melhorar e estabilizar um pouquinho. Aí no outro dia, volta. E não é necessário cirurgia nesse caso, senhor? Ou existe caso também para cirurgia? Existe. É, Mas também? são raros, bem raros. Alguns colegas gostam de fazer infiltrações, eu não gosto muito na minha prática, porque tem um custo-benefício um pouco duvidoso, mas alivia sintomas. E cirurgia é o último caso, cirurgia é muito raro você precisar de cirurgia nesse caso, mas acontece. A gente está falando muito em pé, e associa-se ao tornozelo, que também são problemas que acometem muita gente, né? Isso. Doutor André, mas a gente vai falar no próximo bloco, tá? O café está esfriando. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Voltando aqui com Viver Mais, tomando nosso café na Blicker. Delícia, e conversando com o doutor André Silveira. Você que ligou a TV agora, doutor André, traumatologista e ortopedista. E agora a gente vai falar da questão do tornozelo, né, doutor André? Quais são os problemas mais comuns assim, que acometem o tornozelo? O tornozelo que mais se vê no consultório de ortopedia são as lesões decorrentes de trauma, né? No caso, lesões ligamentares do tornozelo, de quem sofre uma torção.
certo? Que eu atendo muitas vezes na fase aguda como na fase crônica, né? Na fase aguda você machuca, e algumas vezes tem que mobilizar. Aí é o trauma, né? O trauma. Virar o pé, né? Exatamente. Aí você faz uso de medicações e a fisioterapia ajuda bastante a gente nisso, né? Tratamento multidisciplinar nessa situação é importantíssimo. A gente vê muito, já que o senhor também é especialista na área de traumatologia, doutor André, com a maturidade depois dos 80, né? Que é depois dos 80, né? A maturidade, Isso. a velhice depois dos 90, é o que defende aqui o doutor André. Queda, idoso cai muito, né? Exato. E criança também cai muito, né? Demais. E isso causa alguns traumas. Vem aí daí a questão do tornozelo, a parte do corpo mais afetada com essas quedas? Nem é mais afetada, mas como é o ponto inicial, né, de toque da gente quando começa a caminhar, ele é importantíssimo no equilíbrio, né? Os idosos, a maioria das vezes, quando sofrem alguma queda, algum trauma, vão ter problemas de fêmur proximal, né, de quadril. Todo mundo acha que conhece alguém que já caiu, machucou, acabou tendo que passar por cirurgia. Sim. E assusta, até porque a maioria desses pacientes já tem uma idade mais avançada. Tá? Ou estão passando por algum tratamento, tudo que tem uma fragilidade. Mas quando a gente trata problemas no pé, muitas vezes, além da causa de dor, tudo, desconforto, você tem que pensar muito na biomecânica, no equilíbrio daquele paciente durante a vida. Você tem um pezinho, às vezes, muito tortinho, lá, cheio de deformidade, o idoso não vai ter suporte, não vai conseguir andar bem, né? Então, é um fator a mais para desequilíbrio, além do desequilíbrio natural que a gente, com os anos, vai obtendo, né? A gente vai perdendo um pouco do nosso equilíbrio. Porque muita gente diz assim, não, eu sinto muitas dores nos pés, eu não vou andar para não aumentar a dor. Mas o senhor incentiva que tem que andar, tem que movimentar esse pé, senão atrofia, é tipo isso? É mais ou menos isso sim. Você tem que se manter sempre em movimento, se manter saudável, fazendo atividade. Você ficar parado com o pé para cima não vai lhe ajudar em nada, né? Até porque a gente trata as pessoas para terem qualidade de vida, para fazer tudo normal. Alguns pacientes chegam para mim no consultório, às vezes ali em cima do muro, se vão precisar fazer algum procedimento, tratar ou não tratar. Aí eu digo, olha, você vai tratar a partir do momento que isso interferir na sua vida. Se estiver perdendo qualidade de vida. Fui para um aniversário de um amigo meu, voltei porque meu pé doeu. Fui na academia, não consegui fazer meu exercício porque o pé doeu. Aí tem que resolver. Tem que procurar um ortopedista, isso, né? para tratar ou de uma forma ou de outra, tá certo? Que nem tudo é só cirurgia. Né? A gente tem tratamentos clínicos muito bons que fazem efeito, principalmente quando você tem uma equipe multidisciplinar muito boa. Que é o caso do senhor, sempre indica, a fisioterapia é um forte aliado para um ortopedista, não é, doutor André? Com certeza, sem um fisioterapeuta a gente perde um braço e uma perna. Sério? Exato. E hoje em dia eu digo que é o fisioterapeuta e o educador físico, né? Que a gente tem um ciclo, o paciente, o tratamento médico curativo é importantíssimo, mas a reabilitação fisioterápica e a continuidade com a atividade física é tão importante quanto, senão o paciente fica naquele ciclo. Vai, machuca e volta para o médico. Trata, machuca e volta para o médico. Então, a gente já está aqui na reta final. Lá no comecinho, eu queria até reforçar, doutor André, sentiu um desconforto, procura um especialista como o senhor para ter uma qualidade de vida. Porque tem gente que fica prorrogando, bota gelo em casa, as receitinhas caseiras, né? Isso não funciona, né, doutor André? Pois é, muitas vezes, quando você retarda demais o tratamento, você pode transformar algo simples em algo mais complexo. Isso acaba dificultando tanto a recuperação e, às vezes, expondo o paciente a tratamentos mais agressivos. Tudo que você trata no começo de forma precoce, a chance de você resolver de forma mais simples é maior. Essa é a saída, né? É a saída. Bom, doutor André, aqui o senhor é muito jovem, né? Eu sempre pergunto no Viver Mais as dores e as delícias da passagem do tempo. Como é que o senhor se cuida para chegar aos 90, um idoso, um velhinho saudável? Olha, eu tento me manter ativo, né? Às vezes a gente joga a culpa no trabalho, que não tem tempo, a gente tem o hábito de fazer isso, principalmente médico, né? Que a gente vive numa correria, assume muitas responsabilidades, né? Eu assumi muita coisa bem jovem, mas eu gosto muito de fazer exercício, né? A pandemia me trouxe uma coisa boa, que eu comecei a surfar. Olha, médico surfista! Que era algo que eu não fazia, agora é um hobby que eu tenho, né? E tentar isso, tentar se manter ativo, tentar se alimentar bem, né? Para você chegar lá na frente, A prevenção é o melhor remédio, né? A prevenção é o melhor remédio, certo? Eu escuto muita gente dizer que quando chega em casa muito cansado, bota os pés numa água morna, com sal, vinagre. Isso traz retorno? É bom, doutor André?
depois de um dia de andar, de cansaço nos pés? E tem muito paciente que me pergunta, às vezes que tem uma lesão, coloca machixe, tem muita essa coisa popular, né? Uhum. Eu não sou contra isso de jeito nenhum. Como médico, eu não indico isso, né? A gente tem que indicar o que tem estudos que mostram que funciona. Mas algumas coisas devem fazer muito bem, tá? No caso da água morna em si, o que é que eu posso dizer? O calor, a água morna, ela vai melhorar a circulação, vai abrir um pouco os vasos. Então, isso é confortável, né? E até na recuperação de lesões a gente orienta alguns pacientes em certo momento fazer isso. Tá? Mas já algumas misturas que fazem, eu já não posso afirmar com toda certeza. Melhor não, né? Procura um especialista que ele vai dar as orientações corretas, né, doutor André? O senhor está nas redes sociais, como é que pode lhe achar? No Instagram, como é que está lá? Tá, Dr.André Silveira. André Silveira. Então, se quiser tirar mais alguma dúvida com o doutor André, marca uma consulta, né? Nós também, doutor André, estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com o doutor André, você vai lá no nosso canal, no YouTube, assiste de novo, repassa. Você pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram, porque a gente se encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Doutor André, eu acho que foi bem esclarecedora a nossa conversa, né? Foi ótimo. Vamos caminhar bem, né? Um brinde à vida, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. E o Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.